mundo que eu danço hip hop, né? Eu fui no médico esses dias e até pro médico eu contei, né? Que eu tinha machucado a coluna, né? E eu disse, sexta-feira eu tenho que estar plena, porque eu tenho entrevista de hip hop. O quê? Ele disse. Eu disse, eu danço hip hop. Ledi Luísa Friedrich Marques, 69 anos. Esse ano, você começou a maternidade esse ano, lá na Praça Céu, né? Mas você ficou uns tempos sem ir, né? Então, quer contar por que você ficou sem ir um tempo e também te perguntar como é que foi pra ti essa coisa de querer acompanhar e não estar podendo estar presente e tal. Foi bem difícil. Eu deixei de ir porque meu neto fez um transplante de córnea e aí ele precisava de uma pessoa 24 horas ao lado dele, né? Aí eu era enfermeira, porque tinha que usar colírio de 2 em 2 horas e tal. Aí eu fiquei um mês sem frequentar. Mas muito sentido. Todas as terças-feiras eu chorava um pouco porque eu não podia ir no hip hop, que eu gosto muito e eu achei muita falta mesmo. Depois, quando eu consegui voltar, voltei com a bomba toda. Neiva Augusta Marchioro Dalprá. A idade vou completar 83 anos. Eu conheci sem querer. Daqui do grupo de terceira idade, aí uma colega me levou lá para fazer ginástica. Fui me entrosando e fiquei gostando. E quando eu fazia 3 apresentações, daí fomos fazer a apresentação na Aliança, né? Não sabia de nada. O que eu fiz? Quando chegou a minha vez de apresentar, só desci na boquinha da garrafa, não sabia outra coisa, né? Fui. O pessoal gostou e estou até hoje. O meu nome é Anair Pilote Macari, tenho 75 anos. Costumo levantar cedo, faço meu chimarrão, como minhas frutinhas, tomo meu café, depois eu vou para o hip. Aí, nas quarta-feiras eu vou na Nato Sport, praticar uns exercícios, depois eu vou para o hip hop. Aí volto para casa. Mas eu gosto. Meu nome é Valentina Marcolin Foleto, tenho 74. Fazem 6 anos que me aposentei. Aí, de quando me aposentei para cá, eu comecei a cuidar de mim. Daí eu comecei a viajar, trabalhar em casa, fazer minhas coisas que eu gosto, ir para o Sesc todos os dias, porque eu já frequentava o Sesc antes, que eu fazia academia. Eu chegava do trabalho e ia para a academia todos os dias. Mas agora daí eu estou mais para mim. Daí eu faço ginástica, faço caminhada, faço minhas coisas, eu gosto de dormir até mais tarde, e assim vai. Quando passasse assim na rua, onde é que tivesse uma apresentação de hip hop, eu sempre admirei. E eu sempre parava para olhar, mas eu nunca me imaginei um dia dançando hip hop. E hoje, com 65 anos, estou dançando, né? Na verdade, eu nunca tive a oportunidade de pensar em mim, né? Porque quando tu casa, eu tenho a responsabilidade de uma casa, de se sustentar, né? Depois eu tive a primeira filha aos 18, daí 11 anos e 5 meses depois eu tive a outra, que eu tenho 2 filhas. Hoje eu posso pensar em mim, me dedicar mais, né? De poder ter essa oportunidade, de poder fazer exercício físico, de poder dançar. Meu nome é Iride Gasparin Lucchini e eu tenho 77 anos. Que eu não fiz na juventude, que não podia, né? E daí, estou fazendo agora. Eu não me acho com essa idade. Eu me sinto... E agora com o namorado, eu me pareço mais adolescente. A aula de hip hop tu faz os exercícios, depois tu faz as aulas, né? O professor te dá as dicas, tu vai fazendo, vai aprendendo. É muito legal. Eu acho legal, todas elas, para mim é importante. Mas tem umas que são assim, que gostam de brincar e contar piada, e que nem a Írides também, assim, que ela conta aquelas piadas e faz bem até para todo o grupo, né? Daí a gente dá risada, a gente nem lembra mais nem de casa, que tanta coisa para fazer. Quando é 7h30 da manhã, lá ela já tá ligando. Vamos pro hip hop, não esquece do hip hop. Daí ela liga para mim, liga para Dona Maria, que nós moramos 3 perto, a Marlene um pouquinho mais longe. Mas a gente já vai passando e gritando, vamos Marlene, vamos pro hip hop. É tudo assim. Eu tento convidar as pessoas, tento explicar o que é, como é, os benefícios que traz, porque traz muitos benefícios para a saúde da gente, o hip hop.
Para mim mesmo trouxe, para outras amigas, trouxe benefícios também na mobilidade, né? A gente se torna uma pessoa mais alegre, mais comunicativa. Muitas amizades, muitas. E todo mundo quer que eu vou onde eles vão, porque para festejar mais, né? E o Ripirope para mim foi uma coisa, porque quando eu falo que eu danço Ripirope, o pessoal fica assim. E ó, sabe que nessa viagem eu acho que eu arrumei mais umas mulheres lá para vir dançar. É mesmo? Que elas querem, elas pediram se eu boto a cabeça embaixo, as pernas, sim, tudo eu faço, eu disse. Fez mais amizade, mas a gente sai mais de casa. A gente vive melhor também porque começa a se entrosar com outras pessoas, com outras amigas, sai, né? A gente conversa também porque fica em casa sozinha, é ruim. Fica dia e noite sozinha sem falar. Tem que falar alguma coisa. E nos encontros é muito bom porque a gente se conhece com as outras meninas, daí a gente faz aquele cafezinho, aquele chazinho nosso lá de sempre. Quando tu era jovem, tu tinha condição de... Tu ia para algum tipo de ginástica? Não, mas eu morava no interior, não tinha nada. Só a escola até os 14 anos, depois eu só trabalhei na roça. Juventude, na verdade, eu disse que eu pulei todas as etapas, né? Porque a gente se criou no interior, né? Trabalhando na roça, então 6 anos a gente já trabalhava, né? Então tive aquela parte da infância, de brincadeira, depois com 16 anos eu casei, quer dizer, me casaram, e daí com 18 eu já fui mãe. Eu vim assim da colônia, né, professor? Lá na colônia, meu trabalho era lavrar, capinar, plantar, tudo à mão, né? Saí de casa com 21 anos e não imaginava que vinha para a cidade, ter 5 filhos. Tive que trabalhar das meia-noite às 8 da manhã e o marido das 5 à meia-noite para nós poder criar os filhos, né? Foi bem complicado. Até que eu estudei até a 5ª série. Terminei o 8º ano com 45 anos. Continuei, terminei o 2º grau. A minha juventude foi trabalhar, eu era da colônia, então a gente trabalhava na roça, estudei até a 5ª série, mas era diferente que agora, né? Era só trabalhar e isso aí, fazer comida, trabalhar. É que na época eu tinha muita dificuldade e daí não tinha quem ensinasse, e daí eu fiquei com aquilo dentro de mim que as pessoas não gostavam de mim, entendeu? Que ninguém queria me dar apoio. E daí eu nunca mais voltei a estudar. Eu só tenho a 5ª série, eu não pude estudar mais, porque lá na fronteira, na campanha, até a 5ª série deu, né? Não tinha mais. E eu não pude ir para a cidade grande estudar assim. Meu pai nunca permitiu. Meu pai era muito rigoroso, ele nunca permitiu que a gente saísse de casa para estudar. O dia que o professor começou a chamar os primeiros que tinham aprovado, eu pensei, pronto, eu reprovei, né? Que nada, me chamaram, eu tinha aprovado, me aplaudiram, foi bem legal. Eu nasci lá no interior de Montebello, morava na lavoura, assim, na colônia, daí o meu pai tinha as plantações, a gente ajudava na colônia, fazia tudo o que tinha que fazer. E estudei em colégio multisseriado, que era a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série junto, só separava a 5ª. Então, tu imagina uma profe com 35, 40 alunos. Então, eu fui até a 5ª série e depois parei de estudar. Aí, quando eu tinha 17 anos, eu fui para o Colégio das Freiras em Montebello. Aí, fiquei 1 ano no Colégio das Freiras em Montebello, depois vim para Bento. Aí, em Bento, eu consegui completar o 1º e 2º grau. E foi uma vida, assim, bem legal, bem feliz. Mas foi bem bom. Nós tínhamos um time de futebol, de campo, de mulheres, só de mulheres. Aí meu pai tinha caminhão, a gente vivia em cima do caminhão dele nos jogos de futebol, coisa assim. Era artilheira? Não muito artilheira, mas eu era boa na defesa. Foi assim, eu sempre queria dançar no Aliança, mas eu não tinha condições de ir no Aliança dançar. A roupa, o dinheiro e tudo, eu nunca ia dançar no Aliança. E eu já estava com 75 anos, né? E não vou ter essa oportunidade de dançar no Aliança. Até que a dança do Ripirope, como é que a gente diz? Realizou esse meu sonho. Fui
na Feira do Livro. Nós fomos dançar o hip hop no Aliança. A minha família foi também me prestigiar. Realizado o meu sonho. Para mim, me ajudou bastante. A gente vinha saindo da pandemia, né? E dali eu estava assim, meus filhos não me deixavam quase sair de casa, porque não podia sair porque ficava doente. Eu não podia fazer para academia, eu costumava fazer academia sempre. Aí eu não podia ir para academia. Aí quando apareceu isso ali, eu estava assim, uma verdadeira véia. Não conseguia me abaixar, não conseguia levantar. Aí quando eu comecei, se caísse uma colher, uma coisa no chão, para mim me abaixar e ajuntar era muito terrível. Aí eu comecei a fazer o hip hop, destravou, ficou bem, agora agradeço até hoje, porque foi muito bom. Eu acho que para mim é muito bom, pela minha saúde, tipo física e mental, né? Para mim me ajuda bastante, assim, nos meus movimentos também, porque eu tenho artrite reumatoide e para mim é muito bom fazer exercícios. Eu gosto, então eu aproveito para sair de casa e faço o hip hop. Porque eu achava que o hip hop era só para criança, para adolescente, né? Mas como agora comecei, tô adorando, muito bom. Quando fui convidada, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu não conhecia, eu não sabia, porque para mim hip hop era dança de piá, de rua, né? Mas quando eu vi o que era, eu amei. Eu sempre digo, entre todos os grupos, sempre falam assim, né? A gente pensava hip hop, coisa de piazada, tipo essas piazada de rua, de baderno, tudo. Mas o grupo mais unido, com certeza, é do hip hop. Isso a gente vê não só da parte nossa ali, do nosso grupo, mas o apoio que a gente tem de fora. Que a gente pode receber crítica de pessoas que nunca fizeram uma dança ou nem conseguem fazer o que a gente faz. Mas da comunidade ali, hip hop, das pessoas que estão envolvidas ali com o projeto ou fora, que vem muita gente de fora, quando tem às vezes, né, apresentação, coisa, a gente sempre teve o apoio total deles, assim, eles são muito unidos. Eu sempre digo, a batalha está sempre lá, né, só no palco lá, que tem aquelas batalhas, mas ninguém quer ser um melhor que o outro ali, no caso, né, que nem eu vejo com as outras colegas, assim, a gente sempre se apoia, né? Sempre tenta ensinar e puxar para fazer o melhor, mas sem aquela rivalidade. Não existe rivalidade, né? Aí eu sou tímida. Eu não sei porque dessa minha timidez, não sei não, eu sei. Depois que eu perdi minha filha, eu fiquei assim, eu fiquei muito fechada, sabe? Eu perdi a minha nenê, ela faleceu, né, de uma complicação, e eu fiquei mais fechada. E aí eu não consigo falar quase, entende? Mas eu tô tentando. Tô conseguindo me recuperar mais agora. Tenho bastante apoio da dona Ledi, que a gente mora do lado, né? Sempre tive apoio dela. Que a gente nunca espera enterrar um filho, né? A gente pensa os filhos enterrar os pais antes, né? E para mim foi o contrário. Mas ela me deixou, a minha neta, que essa não gosta de me ver triste. Então aí que eu me levanto um pouquinho mais, né? Daí, quando ela tá lá em casa, ela vai cada 15 dias, eu faço minhas apresentações para ela lá do hip hop, a ginástica também, eu mostro para ela como é que a gente faz. Ela, ai, vó, que legal, vó, levanta a cabeça, vai para frente. Ela me dá bastante apoio. Que massa. Isso que ela ficou com 4 aninhos. Porque na juventude a gente não teve isso aí, né? Então agora a gente tá aprendendo e daí, né? Ensina até os netos. Dá um apoio para eles também fazer, né? Porque tem os outros, eu tenho 5 netos. Eu faço com eles brincadeira lá quando eles estão lá em casa. Às vezes estou fazendo comida e a gente fica dançando. Como que não é para mulher de terceira idade? Isso aqui é para criança, para juventude, para nós da terceira idade. E uma que eu me sinto bem, eu disse para ele. Eu acho que eu fico um pouco de vergonha também. A gente uns gostam e outros não gostam, né? Ficam criticando, achando ridículo. Que a gente tinha que pegar um terço e rezar, ficar em casa. Mas não é bem assim. A pessoa tem que sair, tem que se divertir, né? Cada um pensa de um jeito. Você sempre me fala que manda para São Borja nossos vídeos, nossas fotos. Tua família, tu acha que quebrou esse preconceito?
Ah, elas me chamam de louca. Eles diziam, meu Deus, a minha mãe de hip hop, só faltava agora. E o meu filho que mora em Novo Hamburgo, ele vinha de lá para mim, que tu chegou a conhecer. A minha filha que mora em Santa Marta também vinha lá, ela e o marido, meus netos. E agora eu arrumei um namoradinho ali e ele veio também me prestigiar. Agora o último era o único que estava na plateia. Ele me filmou, foi tudo de bom. Para as filhas é bem tranquila, né? Elas super apoiam. Meu marido, ele ainda é aqueles antigos lá da roça, então é tudo contra, né? Mas eu não me importo. Já sou maior de idade, já tomo minhas decisões sozinha. Finge que não vejo, é o problema dele, né? A vida é minha. Eu disse para ele, entre ter que decidir hoje viver a minha vida e a dele, com certeza eu vou viver a minha. E é o que eu quero para mim. O que ele quer para ele é problema dele. Ah, eles vão comentar bastante, né? Ó, a avó lá, onde a avó foi, olha porque a avó, né? Porque isso aí depende da gente ir, né? Porque eles dão apoio, depois a gente tem que, né? Mas ficam contentes, né? Que tem saúde ainda para fazer as coisas, né? No começo, meu marido até diz, mas tu vai lá e tal, não sei o quê. Daí os meus filhos me apoiaram muito. Os meus filhos, vai mãe, vai, os netos, a avó tá dançando Aripirope, mas olha ali que legal. Os meus irmãos também diziam assim, mas olha, um orgulho para nossa família isso aí. Daí o meu marido foi entendendo e agora está aceitando. Está até fazendo a comida para mim, às vezes, quando eu venho aqui, quando eu venho nas aulas. Chego em casa, já tenho a comidinha feita. Aí eles gostam, eu gosto demais, os vizinhos gostam demais, também gosto de assistir. Ficam bravos quando eu não aviso. Eles gostam de assistir quando tem apresentação assim. Ela chegou assim para mim, assim, tia, dança comigo. E eu quase nem sabia o que era a batalha, né? Porque a gente estava iniciando, né? A gente tinha, acho que, uns 4 meses, nem isso, né? De aula. Mas eu dancei assim, e até a mãe dela ficou filmando assim. Para mim foi muito emocionante, sabe? A dança para mim é vida, né? É alegria, né? E a gente na juventude não teve essa oportunidade de poder participar. Como que tu imagina que teria sido tua juventude se tu já tivesse conhecido o hip hop quando tu era jovem? Eu acho que eu não iria gostar tanto, que nem eu gosto agora. Por quê? Porque, assim, eu mesmo tinha preconceito contra o hip hop. E a minha família, lá na fronteira, tem preconceito contra o hip hop. Isso aí é dança de piada de rua, como eu te falei, né? Não é uma dança assim boa, uma dança bonita, uma coisa que a gente aprende, uma coisa alegre, uma dança alegre, né? Eu tinha preconceito. Eu perdi o preconceito quando eu comecei a dançar. Eu tô ficando com o senhor ali só para dançar. Mas se não, eu vou, todos os domingos vou no baile. Não tenho mais vontade de ficar sentada fazendo tricô. Então, hip hop é bom. Eu gosto de dançar. Dá para começar com qualquer idade, né? Isso aí. Eu me pareço uma adolescente. Eu faço tudo que eu não fiz, agora estou fazendo. Viajar e dançar, agora eu posso. Nossa, isso te faz bem. Muito, muito bem. Eu estou muito feliz. Para mim não muda nada. A minha idade. O brilho do sol na cara outro dia se apresenta. Obrigado hip hop por tudo que representa. Dei de um sorriso sincero, lembrar quem tá esquecido. Entrar na zona hostil no respeito e ser recebido. Tá ciente que esse corre há anos tá sendo escrito pra poder dar palco pra elas ouvir esse grito. Hip hop, por quem vive ele segue vivo. Não é prometer nada, mas entregar o que eu preciso. É o canto do roxinol, natural como chover. Muito mais do que lucrar é ser vivo.